Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado aí pelo comparecimento. Aqui quem fala é Leonardo. Esse aqui é mais um evento da série de palestras que nós temos organizado essa semana, em comemoração à Conferência do Clima, COP27, que no momento está acontecendo, né, reunindo líderes de Estado para discutir políticas públicas e os desafios que enfrentaremos nos próximos anos e décadas referentes a esse assunto, né? Hoje conosco está o professor Dr. Alexandre Turra, uma das maiores referências aí no assunto, dentre outros, né, de efeitos das mudanças climáticas e o oceano, né? Ele é professor titular do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Esse assunto acho que é muito importante trazer hoje aqui para os alunos da Mauá, os engenheiros, pois essa década que nós estamos vivendo aqui, 2021 a 2030, foi declarada também pela ONU como a década dos oceanos, né? Então, é um assunto que está urgente aqui, é necessário que seja discutido. E, por outro lado, estamos falando aqui de um ambiente, né, que apesar de cobrir boa parte da superfície terrestre, ainda é um pouco desprezado pelas políticas públicas, né? Ainda temos poucas áreas protegidas nos oceanos e que, por outro lado, estão totalmente relacionadas com a questão das mudanças climáticas, tanto pelos impactos como também pelos a influência que ela tem na discussão climática. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Professor Alexandre, é uma honra tê-lo aqui e a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Vamos falar um pouco então desse tema aí. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando desse tema, né? E especialmente para futuros profissionais que vão atuar direto ou indiretamente em relação a essa temática, né? Mesmo fazendo uma atividade longe do mar ou que aparentemente pode não ter relação nenhuma, na verdade, no fundinho acaba tendo uma relação e a gente tem que internalizar essas reflexões. Então, eu fiz uma apresentação aqui para que a gente possa ter um panorama inicial da base dessa discussão, que é entender a importância do oceano. Por que a gente tem que falar do oceano? E depois, entendendo como que ele se torna tão relevante na agenda internacional. E aí eu vou mergulhar um pouco na temática das mudanças do clima, não entrando muito nos efeitos das mudanças climáticas, mas trabalhando em si numa agenda de futuro para a gente poder, então, mudar esse cenário dessa relação do oceano com o clima e do clima com o oceano, né? Semana passada teve o Climate Action Day, eu gravei um vídeo para mandar uma mensagem sobre essa relação, né? E é importante a gente entender que tem uma relação do oceano com o clima e do clima com o oceano, né? E isso, na verdade, é um ciclo que acaba levando as previsões que nós temos hoje é de levar para situações que podem chegar a um ponto de não retorno, né? Um ponto em que a gente vai perder, por exemplo, benefícios que o oceano provê para a sociedade. Eu quero explorar um pouco disso, né? Contar um pouco o que o oceano faz por nós e o que a gente tem a perder com isso. E tem muita coisa a se perder, nada a se ganhar, pelo menos coletivamente. Individualmente, ou em pequenos grupos, a gente tem aí alguns benefícios, né? Não para a gente, obviamente. Vamos lá, vou compartilhar então na minha tela. Tá aqui, vocês vão ver então aqui uma coisa que não é minha apresentação e agora vocês vão ver minha apresentação. Certo? Certo, agora aparece. Maravilha. Então eu vou começando aqui, a gente vai falar de reflexões, né? Perspectivas, isso com relação a essa integração entre o oceano e as mudanças do clima, tá? Eu quero começar com essa imagem. Aí você vai falar, nossa, lá vem ele falar, né, da Marte, o planeta vermelho, que não tem água, pelo menos hoje, e tal, e vai falar que a Terra é azul, porque aqui a gente tem água. De fato a gente pode falar isso, mas na verdade a reflexão que eu quero trazer é um pouco diferente. Eu quero trazer a Lua aqui, porque, segundo Neil Armstrong, a Lua é Flix, né? Flix é uma cor criada por Ziraldo, que era uma cor que, né, dentro do livro infantil, era a cor que não era compreendida por nenhuma outra ou que não era aceita por nenhuma outra. Então, é um livro que fala de cor, mas está falando de diversidade, de inclusão, de tolerância, né? E está falando
cores, mas também de grupos sociais ou de ambientes que não necessariamente estão na agenda, né? E, e o Ziraldo teve uma sensibilidade muito grande ao fazer isso. Então, a Lua é Flix, né? Marte é vermelho, Lua é Flix e a Terra é azul, né? Então, a gente traz aqui essa constatação, que é bem óbvia, né? Além da Terra ser redonda, né? Que a gente tem aí um ambiente que domina 70% da superfície da Terra, mas ele é tridimensional, né? E que faz com que a gente tenha, né? Que acaba tendo um papel tremendo no funcionamento do sistema terrestre, né? Então, o sistema terrestre depende integralmente, em diferentes níveis, desse ambiente, que é azul, né? Visto do espaço. Que, além de tudo, é bonito para chuchu, né? Só que, assim, visto do espaço, isso é pouco palpável a gente entender, né? Claro que a gente vê as massas de ar aqui na atmosfera, a gente já começa a pensar na chuva, a gente já começa a pensar na não chuva, né? Que também é um fenômeno importante, que é causado, inclusive, pela interação de águas frias oceânicas com a atmosfera, né? Que vai explicar, por exemplo, os desertos aqui na América do Sul, na costa do Pacífico, né? No Peru, por exemplo, no Chile, né? Então, a gente tem aí situações muito interessantes dessa relação, especialmente o que a gente chama de teleconexões, por exemplo, a influência da Antártica no Atlântico Sul, a influência do Índico via, né, corrente das agulhas no Nordeste brasileiro. Enfim, a gente tem aí o El Niño do Pacífico para o Atlântico, as chuvas que dependem, né, que chovem aqui na região centro-oeste e sudeste, mas que dependem da evaporação que ocorre na região equatorial, no oceano, e essa água faz um pit stop na Amazônia e depois vem para cá pelos rios aéreos que, né, são desviados pela Cordilheira dos Andes. Enfim, a gente tem uma série de teleconexões que vão fazer com que a gente entenda esse papel do oceano, né, esse caldo todo que faz com que a gente demande, né, esse entendimento. Por quê? Porque o oceano importa, né? Descendo no nível de detalhe, né, saindo lá da do espaço e vindo aqui para a Terra, né? Ou para áreas mais próximas a gente começa a ver que o oceano importa de diferentes formas. Essa figura de baixo, ela está exemplificando a circulação nas bacias oceânicas e que vão, por exemplo, explicar essa regulação do clima, e especialmente aqui no caso, a precipitação em diferentes locais do planeta, né? Mas não é só isso que a gente está falando, né? Porque isso é muito importante. A gente está falando da chuva que vai fazer com que a gente consiga plantar comida, né? Não só soja para alimentar a pecuária, mas comida para a gente comer, né? Feijão, arroz, milho, enfim, né? Mas estamos falando de turismo, lazer, recreação, a gente está falando de exploração de recursos minerais, né? A gente está falando de navegação, a gente está falando de pesca, estamos falando de ocupação costeira, estamos falando de espiritualidade. O oceano importa por muitas coisas. Se a gente tenta resumir isso, por exemplo, pegando uma pequena baía no litoral aqui de São Paulo, na Baía do Araçá, entre São Sebastião, no centro de São Sebastião, mas bem no meio do canal de São Sebastião, a gente vê, né, com base nessa mandala, feita em conjunto com os moradores da região, que uma região dessa oferece muitos bens e serviços para a sociedade, né? Desde beleza cênica e patrimônio cultural, a regulação do clima, oferece acesso ao mar, manutenção da biodiversidade, oportunidades para pesquisa e educação, enfim, né? Então, a gente está falando de e obviamente eu estou querendo entrar nesse caminho, mas eu não estou querendo reduzir a importância do oceano a uma essência antropocêntrica que a gente acaba racionalizando, mas não é necessariamente só nesse sentido. Ou seja, a gente tem valores que são valores socioculturais que são, inclusive, difíceis de você valorar. Mas essa figura aqui fez um exercício, né, desse trabalho aqui do Costanza et al. 2014, depois dessa primeira publicação em 97, de valoração dos serviços ecossistêmicos prestados pela natureza, de uma forma geral, no planeta todo. E a gente tem essa estimativa aqui de 2014, chegando a 125 trilhões de dólares, que seria o valor atribuído, né, o valor traduzido desses serviços, prestados pelos ecossistemas terrestres e marinhos. E nos marinhos a gente tem o oceano, a parte oceânica e a parte costeira.
Então, a gente está falando de 125 trilhões de dólares, o ambiente marinho ali, no caso aqui, responsável por cerca de 60%, esses valores internos aqui são relativos à estimativa de 97, tá? Mas aí você tem ali o marinho 60% disso, e você tem o PIB mundial, que é toda a riqueza que o planeta gera naquele ano, de 79 trilhões de dólares. Ou seja, não dá para a gente pagar tudo aquilo, né? Se a gente pudesse, né, pagar, o que não é possível, né, pagar tudo que o ambiente, né, os ecossistemas e também, especialmente o ambiente marinho e costeiro, prestam de serviços para a gente, né? Então, a gente está falando de coisas muito importantes, impagáveis, né? Impagáveis porque a gente não tem dinheiro e muitas delas porque não dá para pagar mesmo. E aí a gente chega nessa estimativa feita em 2018 pela Andrea Carvalho, de que o oceano, as atividades realizadas no oceano, elas equivalem a 19% do produto interno bruto do país. A gente está falando de óleo e gás, né? A gente está falando de turismo, a gente está falando de pesca, né? E tudo isso somando um valor que não é um valor pequeno, né? O agro, né, que passa na televisão e tal, ele equivale a 24%. E olha lá, a influência do oceano, né, por meio da pluviosidade no agro não está contabilizado aqui, né? Então, vamos combinar que isso aqui está subestimado, né, se a gente for considerar esses efeitos indiretos. E a gente tem outro fenômeno que um terço da população brasileira, essa estimativa é de 2012, mas a princípio não mudou muito, ela não conhece o oceano, nunca foi no mar, né? Na região centro-oeste e norte do Brasil, esse valor chega, a porcentagem chega a 50% da população, né? Então, a gente tem aí um desafio muito grande de trazer o oceano e o entendimento do oceano, seja do ponto de vista da vivência, ou seja do ponto de vista da própria informação, para um contingente muito grande de pessoas, né? Que estão consumindo, que estão tomando atitudes, que estão votando, que estão fazendo uma série de coisas que vão impactar, positivo ou negativamente, o que acontece com o oceano e com a gente. Essa figura ilustra um pouco dos desafios que essa região mais costeira acaba tendo em relação aos fluxos de pessoas. A gente não tem uma estimativa mais recente, porque o censo não foi feito na hora que tinha que ser feito, né? Está sendo feito agora em 2022, mas essa figura ilustra nos municípios da Bacia de Santos, são 100 municípios, o que acontece em termos de crescimento populacional entre 2000 e 2010. E você vê aqui municípios, especialmente aqui em Santa Catarina, com valores, né, Paraná e Santa Catarina, com valores da ordem de 12% ao ano. Isso é insustentável do ponto de vista, de vários pontos de vista, em especial dos serviços públicos, por exemplo, de coleta e tratamento de esgoto, né? Ou de coleta e destinação final de resíduos. A gente tem aí uma pressão muito grande sobre os ambientes naturais, né? Com muita gente indo ocupar áreas de risco, como encostas, e isso trazendo aí uma situação muito crítica para a sociedade, né? Aí para essas regiões. A média nacional é essa linha meio amarela aqui, de 1,6, e a média da região toda é de 3,5, mais ou menos. E aí a gente tem aí um valor, né, que remete para a gente a uma pressão que indiretamente acaba, né, explicando um pouco isso que a gente vê historicamente. Vazamento de óleo, né, há décadas atrás, a radioatividade, aqui nós temos Chernobyl, não da série, mas o Chernobyl de verdade, né, que causou também poluição atmosférica, poluição no ambiente terrestre também, depois no ambiente marinho, a poluição atmosférica por emissões de gás carbônico, que aí estão trazendo uma reflexão muito importante que remete à COP27, né? É a base, basicamente, a base de tudo, né? Tá sendo associada à emissão de gases de efeito estufa que vão causar o aquecimento do planeta, vão causar a acidificação da água do mar e todas as alterações que a gente tem constatado. E aí outros problemas como o lixo no mar, que é um problema que emerge, e aqui tem muitos outros que a gente poderia juntar, que nesse trabalho de 2008 foram congregados de forma a gente entender como que estava a saúde do oceano, como que estava
a qualidade do oceano, especialmente em relação a essas alterações humanas. Então, de forma geral, a gente sabe ver que tem áreas que são mais afetadas e menos afetadas, ou impactadas e menos impactadas, mas o fato é que nenhuma área do oceano hoje você não tem o registro, né, o tipo de um sinal da atividade humana, né? A gente conseguiu esse feito, né? E com isso a gente então tem que entender o que que está, né, como isso está aumentando, o que que isso está causando e onde isso vai nos levar, por exemplo, em termos de zonas mortas. Esse trabalho mostra que no Brasil a gente tinha em 2008 7 zonas mortas e essas zonas mortas têm aumentado. São áreas em que o processo de eutroficação é muito intenso, e você tem então regiões que são anóxicas, muitas delas temporariamente, né, mas outras já permanentemente, e aí nós temos basicamente bactérias anaeróbias, micro-organismos anaeróbios vivendo, né? Então, a vida se resume a esses organismos. E chegando aqui na ideia, né, de congregar a qualidade do ambiente com a saúde, né, ou não com a saúde, mas com o uso que se pode dar desse ambiente, se cria esse índice de saúde do oceano. Ou seja, esse conceito de saúde é bastante controverso, mas ele ajuda a gente a pensar essas duas coisas juntas, a qualidade e o uso. Então, nesse índice que foi criado em 2012, se tem aqui, por exemplo, a possibilidade do oceano produzir ou prover alimento para a humanidade. A gente tem aqui uma avaliação muito ruim, que deriva de duas constatações que estão colocadas nessa figura aqui, né? Por exemplo, a provisão de alimento dependente da pesca e dependente da maricultura. As duas estão com notas baixas. A pesca por conta da sobrepesca, né? A pesca excessiva, não regulada, não reportada e ilegal, e a maricultura por conta ainda de uma abordagem inicial, incipiente, né? De ela não está sendo explorada no seu potencial, né? E a gente vem vendo uma tendência de aumento da maricultura em muitos locais do mundo, né? Mas ela também não é uma panaceia, ela traz problemas inerentes, né? Em função muito do tipo de organismo que você está criando, né? Por exemplo, peixes, eles precisam ser alimentados com ração, e essa ração acaba sendo perdida no ambiente, além das fezes, da urina dos animais. Isso causa uma alteração em locais que têm baixa circulação, né, e levando a outros tipos de problema, como as marés vermelhas, que acabam inviabilizando a própria produção, matando os peixes ou tornando-os inviáveis para a comercialização. Então, a gente tem aqui uma série de situações que precisam ser compreendidas, e tudo isso faz a gente perder oportunidades, né? Então, a gente está falando de atividades humanas, como pesca, agricultura, mas tudo isso está sendo feito dentro de um contexto de mudanças do clima. Então, é fundamental que a gente entenda essa relação. Em especial porque a gente tem uma, uma palavrinha que tem sido cada vez mais usada, que é a resiliência, mas ela é muitas vezes mal compreendida, né? E tem várias formas de você definir resiliência. Mas, por exemplo, a gente pode entender resiliência com relação à capacidade de um determinado ambiente a aguentar determinados tipos de alterações sem perder a sua funcionalidade. Em outras palavras, um ambiente não perder a sua capacidade de prover benefícios para as pessoas, né? Então, ele de certa forma acomoda determinados tipos de alterações e consegue, em função da sua vitalidade, tal, ele consegue produzir esses benefícios, né? O problema é que quando a gente começa a ver essas figuras que eu estou mostrando, né, e entender que tem uma série de fenômenos que vão fazendo com que a saúde, a qualidade do oceano vá sendo reduzida, a gente está, de certa forma, criando comorbidades que a gente entendeu muito claramente o que são na pandemia: pressão alta, né, hipertensão, né, diabetes, comorbidades que, quando vem um agressor, né, um agente agressor adicional, como o vírus, o coronavírus, a gente pode ter desdobramentos muito severos, incluindo a morte, né? Com relação ao funcionamento do ecossistema marinho, né, de uma forma geral, do planeta, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você tem aí ambientes que estão sendo afetados por conta, né, da poluição, por conta
né, da sobrepesca, e aí você tem as mudanças climáticas com as suas inerências, e esse ambiente ele acaba perdendo um pouco essa capacidade de lidar com essas mudanças, né? E aí a gente tem um agravamento do problema, né? Então, eu estou falando um pouco disso, né? Todas essas alterações, a gente está falando de degradação, aqui, supressão de hábitats, como manguezais, como praias, a gente está falando sobre pesca, poluição atmosférica, poluição da água do mar, lixo, espécies invasoras, tudo isso tem especificidades que vão fazer com que a gente, então, tenha esse agravamento dessa situação. E vão demandar ações muito específicas. Vão demandar ações específicas para que a gente consiga diminuir essas comorbidades, para que a gente consiga lidar melhor, para que o ambiente consiga lidar melhor, funcionar de forma mais harmônica, né? Manter as suas funcionalidades, né? Para poder lidar melhor com as mudanças do clima, né? Porque a gente não consegue pará-las de uma vez, né? É uma tendência de mudança que ela tem, né? Tem uma velocidade que é descompassada em relação à nossa escala de vida, né? Então, ela é irreversível dentro da escala de vida, dentro de gerações, de poucas gerações. Mas ela pode ser revertida, né, para as futuras gerações. É nisso que a gente tem que trabalhar, tá? Então, a gente tem aí essas ações específicas. E, nesse sentido, né, então, o que eu estou tentando mostrar é que, quando a gente vai falar de mudanças climáticas, a gente não fala só de mudanças climáticas. A gente tem que falar de como está, né, o ambiente em termos da qualidade, da sua saúde, né, e no sentido de que a gente precisa fortalecer essa condição, né? Para quê? Para a gente poder pensar o futuro. O que significa pensar o futuro? Perdão, né? Significa pensar o futuro, que futuro a gente quer ter, né? Então eu trago essa ilustração, esses dois painéis que o Portinari fez em 1956 para as Nações Unidas, para a sede das Nações Unidas em Nova York, e que representam dois caminhos opostos, o caminho da paz e o caminho da guerra, né? E aí fica muito claro para a gente, né, quando você olha isso, né, o que a gente talvez deva perseguir, né? A paz com essas cores, com alegria, com prosperidade, com comida, com música, né? E a guerra com a falta de cor, né? Com o desespero, com a fome, com a raiva, a intolerância, né? Isso começa a trazer para a gente referenciais que são fundamentais para a gente poder cultivar e fomentar né, e fortalecer ao longo aí dessa trajetória, desse sistema socioecológico. E é isso que eu queria trazer um pouco para vocês, porque a reflexão que a gente tem feito sobre o oceano e o oceano dentro do contexto das mudanças do clima vem dentro desse amadurecimento de onde a gente quer chegar, né? E pressupõe também o entendimento do funcionamento do sistema terrestre, né? Que vai enfatizar a relação que nós temos entre o oceano e o clima, né? Então, essa volta que eu estou dando é para trazer um pouco esse resgate do movimento pós-Segunda Guerra Mundial, de valorização do que a gente começou a chamar lá em 72 de ambiente humano, né? E que, na sequência desse processo, né, na preparação para 1992, se cria, né, a ideia de um futuro comum, né, que é um futuro comum da humanidade, que é um pouco da base da Conferência das Nações Unidas, que foi realizada aqui no Brasil em 92, a Rio 92, que já começava a falar então de ambiente e desenvolvimento, mas que na sequência, na medida em que a gente consolida o conceito de desenvolvimento sustentável, a gente tem em 2002 a Rio+10 e em 2012 a Rio+20, que já são conferências que estão falando de desenvolvimento sustentável, né? E fortalecendo princípios importantes, então, da sustentabilidade, das gerações futuras, o princípio da precaução, né? Que a gente não pode sair fazendo qualquer coisa sem saber se elas vão, né? Vão dar qualquer tipo de problema. A abordagem ecossistêmica, que pressupõe essa visão integrada, né? Incluindo aí o que a gente chama de socioecossistema, o papel do ser humano nessas transformações, e também o uso do melhor conhecimento disponível. Então, tudo isso foi sendo consolidado para a gente poder entender
o que estava acontecendo e poder estruturar como a gente moldaria os caminhos dessa transformação rumo à sustentabilidade. E isso foi discutido de forma muito ampla, né, em termos do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. E o oceano, ele começa a emergir nessa agenda já na década de 70, na década de 80 e depois na década de 90, com alguns movimentos, algumas convenções internacionais, né, como a Lei do Mar, a convenção que visava combater a poluição por atividades realizadas em embarcações, pela navegação, por exemplo, e depois a Agenda 21, que deu um destaque para a região marinha, né, a região costeira e ilhas, no capítulo 17. Então a gente começou a dar um pouco de atenção para esse ambiente, e isso começou a ganhar uma certa centralidade nas reuniões que se seguiram. Em 2002, por exemplo, a grande questão era: mas como está a saúde do oceano? Como está o estado do ambiente marinho? A gente não tinha até então, e não tem, né, de forma consolidada ainda e organizada, uma visão geral dessas tendências, embora movimentos mais recentes já tenham buscado congregar esforços para isso. Então se buscou fazer uma avaliação do que tinha por aí de informações e iniciar esse processo regular de avaliação da qualidade do oceano. Já na Rio+20, né, que tinha como foco a redução da pobreza e o que se chamava de economia verde, né, que não tinha nada a ver com a floresta, né, e que a gente, né, depois derivou para a economia azul, que não necessariamente tem a ver com o mar, tem a ver com o modo de desenvolvimento econômico, mas a gente acaba usando economia verde e azul, né, no caso, fala de economia azul, a gente está falando de atividades realizadas no mar. Então é importante também esclarecer esses conceitos. Mas o fato é que a Rio+20, embora não tenha trazido grandes pactos ou grandes comprometimentos, ela enfatiza nos seus documentos e nos eventos paralelos a importância do oceano, né? A Rio+20 foi feito em 2012. E aí isso tudo cria, né, cria os alicerces desse movimento que a gente está bem familiarizado hoje, que é a Agenda 2030, das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, criada em 2015, né, aprovada em 2015, com vigência até 2030, ou seja, 15 anos, para a gente buscar esses 17 objetivos, dentre eles o 14, que é conservar e usar de forma sustentável oceanos, mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, né? E com isso a gente tem, então, aqui um cabedal, né, um conjunto de elementos que são bastante sensíveis, e como vocês vão ver mais para frente, relacionados ao mar de forma direta e indireta. Então a gente está vendo a centralidade do oceano, que é manifestada nessa conferência da ONU sobre o Oceano de 2017, que propõe, né, em paralelo aí uma série de movimentos que começaram em 2014, chamada Assembleia Ambiental das Nações Unidas. A gente começou a ter aqui um movimento ambiental que também olhava para o oceano, e em paralelo à Assembleia Geral das Nações Unidas, que entendeu que havia uma complexidade tão grande na temática ambiental que precisava de um fórum específico mais direcionado para essa temática. Surgiu, então, a UNEA, a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, que foca nessas questões. E daí vem o quê? Vem a proposição da década do oceano, em 2017, né, para ela ser vivida, construída, experimentada de 2021 a 2030. Né? Ou seja, ela termina basicamente junto ali com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E com isso a gente tem ali oportunidades muito interessantes. Por quê? Porque a década do oceano ela foi proposta como uma estratégia para se fortalecer a implementação do ODS 14. Né? O que ela traz, a década? Ela traz 7 grandes objetivos, né, que são esperados ao final da década. Um deles é um oceano limpo, um oceano saudável e resiliente, olha a palavrinha aí, né? Um oceano previsível em termos do que vai acontecer com ele, e com isso um oceano seguro para as atividades humanas que são realizadas no mar ou não, né? Mas que são influenciadas por ele. Um oceano produtivo explorado sustentavelmente e um oceano transparente e acessível em termos das suas informações.
né? A ciência aberta. E também um oceano inspirador e envolvente. É outro aspecto fundamental que tem a ver com algo que a gente tem chamado aqui no Brasil de cultura oceânica, do inglês Ocean Literacy, que é todo o movimento que a gente está fazendo, e essa intervenção que eu estou fazendo aqui está dentro desse contexto de como você revelar a importância do oceano para a sociedade, né? E é disso um pouco que a gente está falando, né? Por quê? Porque o oceano é importante. Ele é importante em vários aspectos, né? Para o bem-estar, para a prosperidade, para promover equidade, para promover conhecimento e compartilhar conhecimento, para finanças, né? Para o funcionamento do planeta. Ou seja, o oceano ele tem uma centralidade nesse aspecto e ele, então, ele contribui, né? O que a gente pensa para o futuro do oceano, a gente rebate, né? Tem rebatimentos para o futuro da humanidade. Por quê? Porque a gente vê uma interligação muito forte entre o oceano e os demais objetivos de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, a gente consegue combater a fome a partir do oceano. A gente consegue combater a pobreza. A gente consegue combater as mudanças do clima, né? A gente consegue fazer várias coisas a partir do oceano. E isso precisa ser cada vez mais compreendido e aprofundado em todos os seus aspectos, incluindo a nossa capacidade de promover essas mudanças, tá? E nesse sentido, a gente está falando, especialmente aqui, da questão do ODS 14 com o ODS 13, que é a ação contra a mudança global do clima, né? Que é a circunscrição ou foco que eu queria trazer aqui nessas abordagens finais, fazendo referência a essa integração desses dois aspectos, que remetem a esse relatório, que é muito importante, foi publicado recentemente, falando aí do oceano e criosfera dentro do contexto das mudanças climáticas, e trazendo aqui nesse infográfico, que é muito importante, algumas das previsões. Esse é um infográfico sintético que traz aí algumas previsões de mudanças que vão acontecer na atmosfera e na água do mar, né? No mar de uma forma geral. E temos aí 5 grandes questões. Uma dessas questões são as ondas de calor, que vão aumentar, tanto na atmosfera como no mar. Ondas de calor são um problema, porque elas podem ser pontuais e muito intensas, ou elas podem ser um pouco mais duradouras. E isso leva, por exemplo, à redução da quantidade de oxigênio na água, especialmente em regiões bastante limitadas. Imagina uma poça de maré, por exemplo, né? Uma região né, de entre marés, onde a água baixa e você tem ali uma exposição a uma onda de calor muito forte. Isso aí tem levado a mortalidades em massa de organismos. Tá? Então, é um fenômeno muito importante que a gente tem que entender. Bom, a elevação do nível do mar é outro aspecto fundamental que vai afetar de formas diferentes, diferentes compartimentos, mas que pode explicar uma tendência futura de perda de ambientes de transição, como praias e manguezais, especialmente em regiões urbanizadas, porque as praias e os manguezais acabam não tendo a possibilidade de migrar, né, em direção ao continente, como naturalmente aconteceria e já aconteceu no passado, nos movimentos de elevação do nível do mar. Então, a gente tem aqui uma situação que, por conta dessa integração com a ocupação humana, tende a levar a uma perda desses ambientes. Outro fenômeno importante que nós temos é a redução do pH, né? Que é o aumento da acidez. A gente chama de acidificação oceânica, que impacta diretamente organismos marinhos que têm estruturas baseadas em carbonato de cálcio, sejam elas externas, como conchas, ou internas, como esqueletos, né? E aí a gente tem, então, um possível impacto que a gente ilustra muito claramente nos recifes de coral, que tem uma função muito importante de proteger a linha de costa contra a ação de ondas, que é outro fenômeno importante, que é a previsão de aumento da intensidade e magnitude de eventos extremos. Então, se a gente tem mais eventos extremos e mais frequentes, e a gente tem menor proteção da costa por conta do efeito nos recifes de coral, ou por conta da erosão das praias, ou por conta, né, desse estreitamento da costa, que, né, vai também ter rebatimento nos manguezais, a gente tem aí um agravamento desses riscos. E aí, em função também do aquecimento da água, a gente tem a redução da quantidade de oxigênio, o que é fundamental, né, porque os organismos que vivem na água do mar, né, muitos deles são aeróbios.
né? Então, a gente tem aí uma sequência de situações que vão trazer prejuízos, né? Por exemplo, né, estoques pesqueiros que não podem mais ser pescados pelos pescadores de baixa mobilidade porque eles estão se deslocando em direção aos polos na medida em que a água se esquenta. A gente tem hoje uma tendência de migração de espécies em direção aos polos por conta do aquecimento global, e isso tem levado ao aparecimento de espécies exóticas, né, onde elas, ou seja, espécies que não viviam no local, agora estão passando a ocorrer. Se isso for um recurso pesqueiro, os pescadores podem não ter o que pescar numa localidade onde esse recurso existia antes. Enfim, é uma questão bastante complexa e que faz com que a gente tenha que entender isso. Mas aí o que acontece, né? Então, essa relação aqui que eu estou explorando é um pouco do que o clima, né, essa mudança no clima está causando no oceano. Por outro lado, se a gente não tivesse oceano, isso é muito importante da gente entender, né, as mudanças no clima seriam muito mais intensas. Por exemplo, a interação oceano-atmosfera faz com que a gente tenha parte do calor da atmosfera sendo transferido para o oceano, né? Então, atenua esse efeito, né, esse aquecimento. Mas, mais que isso, o gás carbônico que está na atmosfera, que é o principal gás do efeito estufa, ele também interage com o oceano. E no oceano, né, que acaba dissolvendo esse gás acaba causando a acidificação, que eu mencionei anteriormente. Então, a gente tem aí a redução do efeito estufa, a redução da temperatura, né, por conta desse funcionamento do oceano, e com isso a gente tem temperaturas hoje no planeta abaixo daquelas que a gente teria se não tivesse o oceano cumprindo esse papel, tá? E aí, o que que a gente tem? Eu trouxe aqui um trocadilho infame, né, que eu tenho usado, né, para sensibilizar públicos, né, que é a ideia do pior cego é aquele que não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer o mar e não quer entender essas relações diretas e indiretas que eu estou trazendo, né? Porque quando a gente está falando disso, a gente está falando, voltando aqui para a década, de coisas muito reais. A gente está falando dos objetivos esperados da década, mas especialmente desse potencial que a gente tem de explorar o oceano no futuro, e especialmente em relação a coisas que têm a ver com a questão climática, né? Ou seja, para a gente conseguir estruturar esse oceano do futuro e uma sociedade, né, uma humanidade do futuro, a gente precisa trabalhar esses três pilares que estão colocados aqui, que é a proteção efetiva do ambiente marinho. A gente precisa de áreas marinhas protegidas, efetivamente protegidas, tá? Isso não é uma coisa de verdinhos que querem áreas, né, onde não tem atividade humana. Isso é essencial, porque essas áreas garantem, né, tendem a garantir o funcionamento do ambiente marinho, né, e a provisão desses benefícios. A gente precisa produzir de forma sustentável. Aqui, esse painel global da economia sustentável do oceano, encabeçado pela Noruega, traz aí dois exemplos. Nós temos um potencial de produzir 40 vezes mais energia renovável com base no oceano até 2050 do que a gente produz hoje. Aí a gente tem como produzir 6 vezes mais alimentos de forma sustentável até 2050 do que a gente produz hoje. E isso leva ao que é o terceiro pilar, o terceiro alicerce aqui, né, que é a prosperidade equitativa, né? Essa produção vai beneficiar quem? Vai beneficiar as pessoas, né? Com retornos desses investimentos que vão ser feitos nessas atividades, mas também como empregos. Mas os benefícios não são só esses. A gente tem benefícios associados à redução das emissões, né? Ou à redução da quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, como eu mencionei anteriormente. E isso também pela própria proteção do ambiente marinho que a gente tem e a recuperação de ambientes que têm esse papel, né? Então, os manguezais, eles são ecossistemas que sequestram, os manguezais, as marismas, né, eles sequestram o gás carbônico da atmosfera e estocam nas plantas e também no solo. E vários outros tipos de organismos marinhos fazem isso. Então, é fundamental a gente entender esse papel, né? Mas também a produção de energia renovável, né, não com base em carbono, também é importante. Então, aqui nos próximos slides, que são os últimos que eu vou apresentar, eu trago aqui reflexões desse estudo feito em 2019 sobre como a gente pode pensar esse futuro. E isso tem muito a ver com o que vocês estão fazendo aí na Mauá, né? Como vocês podem atuar como engenheiros, né? Engenheiras. Então, energia renovável baseada no oceano. Isso é um grande caminho que precisa ser fortalecido. Dentre as coisas que precisam acontecer é a redução das barreiras à expansão eólica offshore, né?
investindo em novas e inovadoras fontes de energia oceânica, como a fotovoltaica, solar, flutuante, energia das ondas e energia das marés. Mas não só isso, né? A gente trabalhar também a questão da energia baseada em gradientes de temperatura e de salinidade, que é uma grande fonte de energia que a gente precisa ainda explorar. Claro, todas essas atividades também têm impactos, mas você tem que comparar elas com outros tipos de energia, como, por exemplo, a fóssil, né? Outra recomendação é fortalecer essa ideia do transporte com base no oceano. E aí, o que vem? Implementação de tecnologias disponíveis para aumentar a eficiência energética, né, e apoiando o desenvolvimento de combustíveis de baixo carbono, né, não baseados em combustíveis fósseis, como parte de uma descarbonização mais ampla das indústrias oceânicas e cadeias de abastecimento de energia, incluindo os portos, ou seja, atividade hidroviária, portuária, né, navegação importante. Focando aqui nos ecossistemas costeiros e marinhos, conservando esses ecossistemas relacionados àquilo que a gente vem chamando de carbono azul, né, para evitar novas emissões. Então, se você destrói o manguezal, por exemplo, você está emitindo carbono que estava estocado ali. Então, é uma coisa inadequada, né? E aí a gente tem que fazer esforços de restauração para que a gente consiga ampliar a capacidade de sequestro e estocagem de carbono. E aí também a expansão de algas cultivadas como combustível alternativo e fonte de alimentação. E a gente está falando aqui de macroalgas, né, uma aquicultura que vem a preencher esse papel, que liga com essa outra recomendação, a pesca, aquicultura e alterações alimentares. Então, a gente está falando aqui de uma redução da intensidade das emissões e operações de pesca e aquicultura por meio da otimização da captura e mudança para opções de alimentação com baixo teor de carbono, né? Ou seja, uma transição alimentar que reduza um pouco a pressão sobre esses tipos de alimentos, né? Então, mudando dietas para fontes marinhas de baixo carbono, como peixes e algas obtidos de forma sustentável, como um substituto para fontes terrestres de proteína, ou seja, você migra para o mar, mas lembrando também que a pesca e a agricultura têm seus impactos que precisam ser dimensionados e atenuados, né? E, por fim, a gente chegando aqui no armazenamento de carbono no fundo do mar, que é uma tecnologia que vem sendo é, aprofundada, né, literalmente. Por isso que tem aí um investimento em pesquisa para minimizar esses impactos ambientais desse armazenamento de longo prazo de carbono no fundo do mar, né? E aí pensando também não só na remoção, mas na racionalização dessas barreiras regulatórias e econômicas. Isso também é uma questão controversa, esse trabalho traz isso como um caminho, mas ele também tem que ser trabalhado como não sendo uma panaceia, porque tem problemas inerentes. E aí, né, trazendo aqui essa reflexão final, a cátedra, né, ela vem trabalhando um pouco nessa reflexão entre os vários ODSs, como que a gente pode integrar melhor a sociedade com o oceano, né, o oceano com a tomada de decisão, de forma a compartilhar conhecimento, canalizar iniciativas, catalisar movimentos e catapultar resultados para a gente conseguir realmente construir o oceano do futuro e o planeta do futuro, né, trazendo uma mensagem aqui que para quem agora, né, tem esse tipo de informação e está militando nessa frente, não dá para a gente ser resignado e falar dos males o menor, né, não estou ligando para isso, né, mas sim a gente trabalhar para a gente ter nada menos do que isso, né, dos males o melhor. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, né? Acho que eu cheguei aqui em 40 minutos, basicamente, de fala, então a gente acha que tem um tempinho aí para poder interagir, caso seja do interesse de vocês. Tá bom? Ótimo, muito obrigado, Alexandre, pela palestra. Acho que foi muito elucidativo aí, apesar do pouco tempo, né? Em 40 minutos conseguiu cobrir bastante temas aí relacionados aos oceanos. E agora o chat fica aberto a perguntas, caso os convidados tenham interesse. Enquanto são formuladas, eu tenho algumas aqui, Alexandre, que eu gostaria de fazer, se você me Vamos permite. lá. Então, vamos lá. Uma primeira, que eu acho que seria interessante trazer aqui para os alunos de engenharia, é que nos últimos anos tem se discutido muito sobre a questão da mineração no fundo dos oceanos, né, Sim. de zonas costeiras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos associados a isso, se é uma potencialidade ou se é uma discussão que, na verdade, traz mais riscos do que benefícios para a sociedade. Perfeito. Eu vou exemplificar com base num movimento que está se fortalecendo hoje,
que está sendo proposta uma moratória da exploração de recursos minerais de mar profundo, tá? Esse é um movimento que está embrionando, mas está ganhando força. Por quê? Porque a gente tem uma questão muito sensível. Os ambientes, os ecossistemas de mar profundo, eles são muito sensíveis. Por quê? Esse ambiente, exceto as fontes hidrotermais, onde há quimiossíntese, normalmente esses ambientes, a grande maioria do fundo do oceano, ele acaba recebendo alimento que vem de outros locais, especialmente o que a gente chama de neve marinha. Você imagina uma microalga que morreu, né? E ela vai decantando, decantando, né? Descendo, depois de não sei quanto tempo chega lá embaixo, e lá embaixo você tem animais que estão avidamente esperando, organismos, né? Avidamente esperando aquele alimento chegar, né? Então, na verdade, a gente tem uma região muito limitada em termos de oferta de alimento. E com isso, você tem animais que vão ter um crescimento muito lento, eles vão reproduzir muito tardiamente e quando eles reproduzem, eles produzem poucos descendentes, tá? Isso significa que a recuperação de um ambiente de mar profundo, que eventualmente venha a ser dragado, né, para tirar nódulos polimetálicos, né, ou que venha a ser, né, fragmentado para tirar crostas cobaltíferas, né, esse ambiente, ele basicamente ele não se recupera, né? E as evidências que a gente tem hoje do Pacífico Norte é que não, essa recuperação, ela basicamente, em escala de décadas, ela não acontece. Então, isso tudo tem subsidiado esse movimento de se fazer essa moratória. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma pergunta básica, né? Para quem é esse material, né? Para que ele vai ser usado? Né? E aí a gente tem que entender, inclusive, do ponto de vista geopolítico, por exemplo. Será que o Brasil, na sua área agora que está anexada dentro da sua área sobre jurisdição nacional, que a gente chama de elevação do Rio Grande, será que faz sentido a gente explorar crostas cobaltíferas lá como commodities e vender como commodities para outros países para explorar cobalto, telúrio e outras coisas assim? Ou não? Será que vale a pena, no caso de explorar para você agregar valor a isso e fazer a manufatura aqui no país e vender os produtos manufaturados, trazendo agregação de valor para cá? Então, a gente está falando, inclusive, desse tipo de modelo, né? De como você vai explorar, né? E isso também vai depender de valor das commodities. Então, em cenários aí de valor desses minérios, né? Ou desses minerais, mais altos, vale a pena fazer essa exploração. Em cenários de valores mais baixos, não vale a pena fazer essa exploração, e aí você abre ou fecha as minas terrestres, enfim. Tem uma questão geopolítica, tem uma questão econômica, tem uma questão ambiental, e a gente precisa fazer isso com muito cuidado. Por isso que eu acho que essa ideia de uma moratória não é uma ideia absurda, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Talvez fazer um tratado específico para isso, que segure isso, assim como foi feito para a Antártica, né? O Tratado Antártico, ele proíbe a exploração de minérios, né? Seja ferro, seja petróleo, lá na Antártica, né? Por qualquer nação. Maravilha. O outro ponto que eu queria ouvir de você é sobre o uso de soluções baseadas na natureza para adaptação climática e, enfim, também para até como uma maneira de combater as mudanças de certa maneira, né? Então, estou dizendo de recomposição de ecossistemas costeiros, como uma forma de mitigar os efeitos da elevação do nível do mar e também como um estoque de carbono. Você vê Uhum. com bons olhos esse tipo de iniciativa? Qual que é a sua perspectiva sobre isso? Sem dúvida, é fundamental, porque, na verdade, esse não é o único benefício que esses ambientes prestam, né? Então, assim, na hora que você recompõe, né, que você restaura manguezais, que você restaura marismas, que você recompõe praias, né, seja com base no engordamento das praias, feito de uma forma adequada, né, ou né, mudando processos erosivos, você consegue trazer outros benefícios, né? Esse diálogo de serviços de soluções baseadas na natureza passa inclusive pela aquicultura, né? Por exemplo, o cultivo de algas, macroalgas, ele tem vários benefícios. Um deles é promover a depuração da água marinha que está poluída, né? Então você pode fazer o cultivo de algas
em áreas poluídas, e você fazer com que essas algas elas acabem purificando essa localidade. É claro que você não vai usar essas algas para determinadas finalidades, mas você pode usar essas algas para corretivo de solo, né, que é a questão de fertilizantes que foi intensificada agora com a guerra da Ucrânia, né, os preços subindo absurdamente, e o Brasil sem uma política clara de produção de fertilizantes, né, e com isso a gente fica vulnerável, né? Então, a gente pode pensar em várias estratégias, e esse é um caminho muito importante de se pensar. É como que a gente faz a natureza, ajuda a natureza a trabalhar a nosso favor, né? E aí tem mecanismos importantes, por exemplo, de recuperação de recifes de coral, né? Mas um principal desses mecanismos, honestamente falando, é a gente parar as coisas erradas que a gente está fazendo. Uma delas é degradar essas áreas. Então, por exemplo, o cultivo de camarão e manguezal. É uma estupidez, por várias razões. Várias razões. Primeiro, que é subsidiado. Então, qualquer pessoa aqui no Brasil que come um camarão vindo de um cultivo feito em manguezal está subsidiando a degradação, porque essa é uma terra da União, e quem cultiva camarão em terra da União não paga a terra, ele não é dono da terra, ele ganha uma concessão, que a gente, enquanto sociedade, deu, sem saber. Né? É diferente de alguém que cria tilápia, que cultiva tilápia aqui em Mogi das Cruzes. Ele compra a terra e faz um tanque, né? Então ele internaliza esse custo. A pessoa que cria camarão em manguezal não tem esse custo internalizado. Além disso, recentemente inventaram, né? Eu acho que vocês já ouviram falar disso, é uma solução tecnológica tremenda, que é um negócio comprido com um furo no meio que se chama cano. Né? Os canos foram inventados recentemente, eles são usados para transportar água de um lugar para o outro, com uma bomba. Também é recente, né? A invenção disso. Então, a pessoa pode comprar uma terra na zona costeira, se quiser, e bombear água para lá. Né? Ou melhor, né? Pode cultivar camarão no Nordeste, no semiárido nordestino, em áreas onde a água abunda, né? E é água salobra, mas esses animais adoram água salobra. Então, você pode cultivar o camarão em áreas muito pobres e fortalecer, por exemplo, uma economia familiar. Esse é um modelo que está já proposto há mais de uma década e já existe, né, um movimento concreto de produtores no semiárido nordestino produzindo camarão. Então, por exemplo, essas áreas, essa atividade ela tem que ser eliminada. Não faz o menor sentido. Né? Assim como extração de sal, né? Então tem umas tentativas de mudar, né? De revogar resoluções CONAMA, que iam abrir espaço para se produzir sal e produzir camarão em áreas de apicum, nos manguezais, tarará, tarará. É claro, daí a Rosa Weber segurou essa passada dessa boiada, né, no STF, e a gente ainda tem, então, a resolução CONAMA garantindo minimamente, mas você tem uma pressão sobre isso, né, sobre esses ambientes. Então, é uma estupidez. Não faz o menor sentido isso acontecer. Né? Então, a gente tem que ter essas áreas sendo recuperadas, e são muitas áreas, né? Para elas poderem ter a sua função original resguardada, que não é só ligada às mudanças do clima. Né? Tem a ver com inúmeras outras funcionalidades que os manguezais têm. Maravilha. Aí agora uma outra dúvida aqui é sobre a questão das unidades de conservação costeiras, né? A ONU estipula esse limite mínimo de 30% de áreas costeiras preservadas, áreas costeiras oceânicas, até 2030. O Brasil hoje ele tem perto disso, 26%, mas boa parte dessa área está concentrada numa área de preservação que foi criada lá no arquipélago de Trindade e Martim Vaz, né? Eu acho que é a maior área marinha preservada no Brasil. Você acha que essa desigualdade de áreas preservadas assim, concentradas numa área só não é um problema? Sim, com certeza. Esse problema, tem vários problemas associados a esse problema. Na verdade, em 2018, houve uma janela de oportunidade ali, né, para se criar essas duas áreas, marinhas protegidas. Obviamente, né, se você falar para um ambientalista, né, você tem a oportunidade de criar uma área marinha protegida, a pessoa nunca vai falar não, né? Porque, assim, sempre há oportunidade de se preservar, de se proteger algumas coisas. Ali você tem uma questão muito relacionada à pesca de grandes pelágicos, né? Nessa região aí em volta do arquipélago de Martim Vaz, de Trindade e Martim Vaz, e também ao redor de São Pedro e São Paulo. Então, a gente tem duas áreas gigantescas ali, de 200 milhas de raio,
em volta de cada um desses arquipélagos com um monumento natural colocado, inserido ali numa área menor, como uma área de maior restrição. Então, a gente tem ali um movimento que teve um ganho, que foi colocar o ICMBio junto com a Marinha nessas áreas, né? Originalmente, só a Marinha estava atuando nessas áreas já há muito tempo, né, trabalhando ali de forma muito responsável, né, mas ali com algumas questões. Então, o que se pegava muito era a exploração né, da pesca pela Marinha, né? Isso tem criado um certo ruído ainda entre os ambientalistas e a Marinha. Mas o fato é que agora você tem esse benefício de ter o Instituto Chico Mendes junto com a Marinha olhando esse território. Isso é um ganho tremendo. Porém, você tem uma área ali que não é uma área de uso sustentável, basicamente, né? A grande maioria dessa região. E então, você vai precisar de outros mecanismos para melhorar. Mas ali você está protegendo o que a gente chama de água azul, né? Assim, é uma área oceânica, oligotrófica, você tem os grandes pelágicos, mas você não está necessariamente atacando os ambientes que estão mais pressionados, estão perto da costa. Por exemplo, os bancos de rodolitos, que estão aí de 10 metros a 20, a 200 metros de profundidade ao longo da costa, o Brasil tem o maior banco de rodolitos do mundo. A gente sequer tem ele mapeado para poder saber quanto que a gente está protegendo. E é nesse banco de rodolitos que está se querendo aumentar a exploração para poder, por exemplo, suprir a necessidade de fertilizantes agrícolas no Brasil. A gente publicou há uns meses atrás uma carta na Nature falando disso, questionando esse tipo de situação, né, que não era possível a gente entrar nesse movimento, né? Então, por exemplo, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar a conservação de forma mais compreensiva, mais sistêmica, identificando os ambientes que estão sendo mais pressionados e tendo uma estratégia para fazer essa proteção. É uma estratégia que considere duas coisas. Uma é a representatividade dessas áreas, né? E a segunda é a conectividade, né? Que a gente garanta que essas redes de áreas marinhas protegidas, tá? Marinhas e costeiras, que elas sejam conectadas, né? E por quê? Porque elas vão garantir o fluxo gênico entre as diferentes áreas, elas vão garantir que o ambiente acabe tendo uma funcionalidade. E criação de área marinha protegida é uma medida de mitigação e de adaptação às mudanças do clima, porque elas vão trazer esse fôlego, né, para o ambiente marinho. E aí o que acontece, né? A gente precisa combater essas ameaças que acabam ameaçando as áreas marinhas protegidas. Então a gente está falando o quê? De combater, né, completando a resposta anterior, combater a poluição. Não é só combater a questão lá do camarão no manguezal, isso sim, mas também parar de poluir. Então parar de jogar lixo, parar de jogar esgoto, parar de jogar efluente industrial, como, né, derramamentos de óleo. E isso tudo ajuda o ambiente, né? Ele vai agradecer muito, né? Vai dizer muito obrigado para a gente, né? Se a gente conseguir fazer isso. Então a gente não precisa de grandes estrepulias e grandes questões, a gente só precisa fazer o básico, né? Não só precisa, mas assim, se a gente fizer o básico, a gente já está ajudando muito, né? E as áreas marinhas protegidas ajudam a gente a designar uma atenção especial para algumas áreas que vão poder ser zeladas, né? Ter um cuidado maior ali, né? Ter o Instituto Chico Mendes, ou a Fundação Florestal, aqui no estado de São Paulo, né? Que precisam ser fortalecidos, isso é uma outra coisa, né? Engenheiros, né, formados aí, né? Eles também precisam entender que eles são cidadãos e precisam entender o papel que o cidadão tem, por exemplo, em fortalecer um órgão como o IBAMA, como o ICMBio, né? Porque sem isso, inclusive para avaliação de impacto ambiental, eu dou aula disso aqui, né? E é uma discussão importante, assim, né? Um empreendedor que não é louco, né, e que não gosta de viver com muita emoção, ele vai fazer a avaliação de ambiental melhor do que o IBAMA vai pedir. Vai fazer mais do que precisa, porque ele precisa de segurança jurídica. E o licenciamento ambiental, que não é uma mera formalidade, ele pode trazer insegurança, se ele for mal feito. E a maioria deles é mal feito, entendeu? Por isso que a gente precisa de profissionais muito bem formados para fazer isso adequadamente, dentro de processos de regras claras, né? Entendendo todas as peculiaridades, o valor do ambiente, tudo isso aí, né? Porque, assim, a gente entende que empreendimentos são importantes para a sociedade, né? Assim como a gente entende que os ambientes naturais são importantes para a sociedade. Então, a gente precisa conciliar essas duas coisas. A avaliação de impacto ambiental ajuda a gente, junto com a criação de áreas marinhas protegidas e outras coisas, a caminhar no sentido de equilibrar um pouco melhor isso
e ter de tudo, né, um ponto positivo de todas essas coisas. Maravilha. Muito obrigado. Acho que agora vamos encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer novamente ao professor Alexander por ter aceito o convite. Foi acho que uma conversa muito prazerosa aqui e que acrescenta muito a formação aqui dos engenheiros que, para nós, como não estamos muito, aqui o público, engenheiros formados em administração, design, que não estão ligados a esse tipo de discussão, é bom também para ampliar horizontes e criar também consciência para os impactos que a atividade gera e também das potencialidades que existem no futuro de trabalhar conjuntamente com outros profissionais. É Sem isso. dúvida. Muito Parabéns obrigado, a Alexandre. vocês aí pela série de seminários e vão acompanhar o que está acontecendo lá no Egito, né? Uhum. Temos aí uma mudança de protagonismo no Brasil chegando, né? E do mundo também tendo que tomar decisões importantes nesse momento. Vai ao racho. Isso aí. Muito Tchau. obrigado, viu? Valeu, um Obrigado a abraço. todos aí pela presença. Até mais.